Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 14 de março, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. O Brasil abateu mais bovinos e aumentou o volume de carne produzido em 2023. O dado é da pesquisa trimestral da pecuária, divulgada hoje pelo IBGE. No ano passado, foram abatidas cerca de 34 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Na comparação ao ano anterior, a alta é expressiva, 13,7%. O resultado foi uma oferta maior de carne ao mercado, fator que contribuiu para a indústria frigorífica exercer forte pressão nos preços da arroba pagos ao pecuarista. Os pesquisadores dizem que o crescimento nos abates dá sequência à tendência verificada em 2022. Foi o segundo maior resultado obtido no histórico da pesquisa, atrás apenas do registrado em 2013. A pesquisa mostra outro dado que confirma o grande volume de carne bovina ofertada ao mercado no ano passado. A produção de carne medida pelo peso da carcaça foi recorde. 8.950.000 toneladas. O abate de fêmeas bovinas aumentou pelo segundo ano consecutivo, 26,6%, de 2022 para 2023. O IBGE destaca ainda que o aumento no volume abatido de bovinos no ano passado veio acompanhado das exportações recordes de carne in natura, mais de 2 milhões de toneladas. O preço médio da arroba, no entanto, caiu quase 20% no indicador medido pelo CPEA. No mês dedicado à mulher, o governo de São Paulo disponibilizou uma linha de crédito voltada especialmente às produtoras rurais do estado. Informações de Gustavo D'Angelo. A nova linha de crédito implementada pelo FEAP Mulher Agro SP dispõe de 10 milhões de reais para financiamentos com prazo de pagamento em até 84 meses e taxa de juros de 2% ao ano. O objetivo do governo paulista é fortalecer a participação feminina na agricultura familiar. Os recursos oferecidos são destinados a novos projetos agrícolas e para a melhoria das condições tecnológicas e da infraestrutura produtiva dos empreendimentos, desde que tenham práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. A nova linha oferece financiamento a investimentos em atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades. O teto de financiamento é de até R$100 mil para projetos coletivos e de 20 mil para individuais. As agricultoras contam ainda com 24 meses de carência. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Receita Federal deflagrou a terceira fase da Operação Dagon, com foco no combate à sonegação de imposto de renda por parte de produtores rurais, pessoas físicas. A ação se concentra especialmente nos estados de Goiás e Bahia. Ao vivo de Goiânia, Ana Paula Bellini tem os detalhes. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o objetivo dessa operação é desmantelar, então, um esquema fraudulento que utiliza notas fiscais frias, falsas, de empresas de fachada, empresas laranjas. De acordo com a Receita, essa fraude acontece desde 2019 e já movimentou mais de 2 bilhões de reais em notas fiscais frias e envolve principalmente empresas laranjas aqui do estado de Goiás para emissão da nota de insumos agrícolas. Estima-se que mais de 550 milhões de reais deixaram de ser recolhidos então em impostos pelos cofres públicos. E como é que funcionava então esse esquema? A quadrilha apresentava esse esquema então para o produtor rural que comprava então essas notas fiscais falsas de empresas de fachada, empresas laranjas, e usava então essas notas desses produtos de insumos agrícolas compros para diminuir o imposto de renda ou então deixar de pagar o imposto de renda. E o que chamou a atenção dos fiscais é que o fato dessas compras o frete ficarem mais caro do que o valor do produto, o que não compensaria então para o produtor rural. Então foi isso que chamou a atenção dos fiscais. Essa operação continua em andamento e a Receita Federal então oferece uma oportunidade de autorregularização para que os produtores que estão sendo fiscalizados
se regulariza, então, diante a Receita Federal com até 100% de juros, né? E essa autorregularização, ela pode ser feita no site da Receita Federal até o dia 1º de abril. Zaidan. Legal, obrigado, Ana, bom trabalho. Agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Boa tarde, Julian Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos que acompanham o CB News. Nesses próximos dias, as pancadas de chuva ainda vão ficar concentradas em áreas do norte do país e também entre Maranhão, Piauí e Ceará. O volume acumulado entre os dias 13 e 17 de março pode ultrapassar a casa dos 150 milímetros nessas regiões. Então, isso ainda mantém aquela sensação de suspensão das atividades em campo, especialmente nessas áreas que eu citei. Já no centro-oeste, sudeste, interior da Bahia e boa parte do Paraná e Santa Catarina, se chover será de maneira muito irregular. Apenas o Distrito Federal e as áreas do norte de Goiás é que podem ter volumes entre 50 e 100 milímetros. Mas as outras áreas, as demais, terão chuva com volume menor e ainda de maneira mal distribuída. Atenção ao calor intenso, viu? Pois junto à escassez das chuvas, tende também a deixar o solo mais seco, principalmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo e no estado do Paraná. Então o alerta será redobrado, a hidratação animal e a germinação do milho safrinha principalmente. No território gaúcho, a chuva vai começar a cair já a partir desta sexta. O volume será um pouquinho mais expressivo em áreas da metade sul do estado, então 100 milímetros podem ser esperados. Zaidan, volto com você. Obrigado, Julian. Vamos a mais informações da pesquisa trimestral da pecuária divulgada hoje pelo IBGE. O abate de suínos cresceu 1,3% de 2022 a 2023 e atingiu novo recorde no histórico dessa pesquisa. Foram mais de 57 milhões de cabeças abatidas. Santa Catarina manteve a liderança. O estado responde por quase 30% do abate nacional, seguido do Paraná e do Rio Grande do Sul. O abate de frangos no ano passado foi o maior da série histórica. Mais de 6 bilhões e 200 milhões de frangos abatidos, com alta de cerca de 3% na comparação a 2022. Os abates aumentaram em 13 das 25 unidades da federação. O Paraná seguiu líder no ranking dos estados. A indústria paranaense abateu 34% do total nacional, seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os três estados respondem por 60% do processamento de carne de frango no país. A pesquisa do IBGE mostra que no ano passado também aumentou o volume de leite adquirido pela indústria. Os laticínios compraram 24 bilhões e meio de litros. O aumento de 2,5% veio após 2 anos de queda. Além do volume adquirido, a oferta de lácteos ao mercado aumentou com a importação da Argentina e do Uruguai, que venderam derivados a preços competitivos na comparação com os do produto brasileiro. Minas Gerais segue líder na aquisição de leite. O estado responde por quase 1/4 da captação nacional. No ano passado, a produção de ovos de galinha superou 4 bilhões e 200 milhões de dúzias, de acordo com a pesquisa do IBGE. Foi o maior volume já registrado nesse estudo. Na comparação a 2022, houve alta de 2,7%. São Paulo segue líder entre os estados, com mais de 26% de toda a produção nacional. Uma decisão do governo do Rio Grande do Sul deixou os produtores de ovos preocupados. Um decreto do estado retira o alimento da cesta dos gaúchos a partir de 1º de abril. De Cruz Alta, reportagem de Graciela Caíno.
Na contramão do Brasil, que recentemente o governo federal oficializou a medida de incluir o ovo na cesta básica nacional, o que não ocorria há 85 anos, reconhecendo sua essencialidade na dieta dos brasileiros, o governo do Rio Grande do Sul, por meio de decreto, vai excluir os ovos da cesta dos gaúchos a partir de 1º de abril. Para a Organização Avícola do Rio Grande do Sul, o entendimento do governo estadual preocupa e gera perplexidade aos produtores locais, pois se trata de um movimento contrário ao reconhecimento do governo federal a este alimento. Na semana passada, na sexta-feira, divulgamos uma nota especial alertando sobre a possível retirada do ovo da cesta básica aqui no estado do Rio Grande do Sul, já que na semana passada mesmo o governo federal, através de decreto, incluiu o ovo e outros alimentos na cesta básica, uma mudança que ocorre após 85 anos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, há uma pretensão do governo do estado, por medidas e por decretos, de cortar incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, modificar a composição da cesta básica. Isso nos preocupa muito, porque o setor da indústria e produção de ovos é um setor emergente no agronegócio, é um setor que vem se desenvolvendo. Atualmente exporta 1% da sua produção a nível nacional e precisa de estímulo para continuar buscando maiores oportunidades no mercado externo e não desestímulo. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. O Supremo Tribunal Federal determinou que a multinacional Monsanto Bayer devolva 10 bilhões de reais aos produtores rurais de Mato Grosso por royalties pagos após a expiração de patente de biotecnologia. De Sinop, norte do estado, as informações de Valdir Pacheco. Boa tarde, Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde a todos ligados aqui no CB News. Zaidan, a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu em julgamento na última terça-feira que a Bayer, que comprou a Monsanto lá em 2018, devolva mais de 10 bilhões de reais aos produtores mato-grossenses como ressarcimento dos royalties pagos desde 2018, referente à tecnologia intacta RR2 Pro. De acordo com a decisão da Suprema Corte, os produtores rurais associados à AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, assim como de outros estados, estão acobertados pela decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade. A disputa começou quando os produtores entraram com demanda judicial questionando o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, que prorroga o prazo da patente por prazo superior a 20 anos. A ProSoja MT, então, fez um pedido ao TJMT requerendo a aplicação da decisão do STF. No julgamento, o STF entendeu que a decisão do TJMT se encontra alinhado com o entendimento firmado pelo STF, ou seja, foi garantido aos produtores rurais a possibilidade de serem ressarcidos pelos royalties pagos após a expiração das patentes. Voltamos a Campo Grande, Zaidan, é com você. Obrigado, Pacheco, bom trabalho. Obrigado a você de casa também. O CB News volta amanhã ao meio-dia. Até lá!